Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez eu vou responder a um questionamento num dos vídeos, né? Um dos vídeos que eu mais tarde aí no texto vou colocar aí na referência. Mas antes, eu pedi para vocês que não esqueçam, aqueles que estão tomando contato pela primeira vez com o canal e que gostem do conteúdo, não esqueçam de marcar aí para assinar o canal e receber as atualizações, né? Porque uma coisa curiosa, né? Às vezes um determinado vídeo que a gente imagina que vai ter uma excelente repercussão não tem tanta, e outro vídeo que a gente até não imaginava que fosse estoura, né? Isso acontece, né? Mesmo em canais pequenos como o nosso. Esse mês de janeiro eu tive um vídeo que proporcionou aumentar imensamente a média de novos assinantes no canal, né? No mês de dezembro a gente teve mais de 400 novos assinantes, quando a média é em torno de 50, né? Então não esqueçam de assinar, porque se deixar para o final sempre esquece. Como eu estava dizendo, eu estou fazendo esse vídeo em resposta a um questionamento que eu cheguei a responder nesse vídeo aí que eu estou mostrando a referência, mas que agora eu vou expandir um pouco mais essa resposta. A resposta foi dada para uma seguidora, Lidiane Oliveira, né? Me fez um questionamento sobre se os navios LHD, né, espanhóis da classe Juan I, que também foram construídos para a Marinha Australiana, se eles seriam úteis para o Brasil, né? E eu naquela ocasião respondi dando a minha opinião que sim, e vou hoje aqui expandir um pouco mais essa questão, né? Sim, esses navios são interessantes para a Marinha. E por que eles são interessantes? Primeiro porque não são porta-aviões, né? Eu já deixei bem claro em vários vídeos que porta-aviões é uma arma de projeção de poder que não se encaixa nos objetivos da Marinha Brasileira, né? Muitos seguidores, muitos que frequentam o canal aqui e em outros canais maiores como Hoje no Mundo Militar, eles comentam em relação ao Brasil possuir porta-aviões e porta-aviões de grande porte, né? E realmente essa não é uma arma que se adequa, aos objetivos estratégicos do Brasil. É uma arma de projeção de poder, não é uma arma de defesa, que é o que a gente basicamente precisa equipar nossas Forças Armadas, né? Inclusive o porta-aviões, eu vou colocar um link aí na descrição. O porta-aviões é uma arma que tem hoje em dia uma grande discussão sobre realmente se eles seriam válidos a continuar a construir navios porta-aviões grandes como estão sendo construídos pelos Estados Unidos, uma vez que eles exigem uma escolta enorme e um poderio enorme anti-míssil para defendê-los, né? E que alguns defendem que seria impossível hoje em dia, com a tecnologia, se conseguir uma defesa adequada para esse tipo de navio. Então um investimento de bilhões de dólares poderia ir ao fundo num piscar de olhos, né? Então existem correntes que não defendem mais o uso de grandes porta-aviões. Mas isso não é nem o caso do Brasil, né? No caso, por exemplo, desses navios multipropósitos, eles se adequam muito bem ao nosso propósito. Eles são navios que transportam helicópteros, transportam tropas, transportam veículos anfíbios. E, no caso do LHD da classe Juan Carlos I, eles têm a capacidade de operar até 12 navios com capacidade de V-STOL, aqueles que conseguem fazer o pouso na vertical, né? São o Harrier V8, ou então o mais moderno de todos, que é o F-35, F-35B, né? Mas vamos falar um pouco sobre esse F-35B e se ele seria possível para o Brasil, né? E por que esses navios também, né, seriam adequados ao Brasil? Porque o erro que se cometeu lá atrás, né, 60 anos atrás, de se dotar a Marinha de porta-aviões, criou uma cultura de aviação embarcada na Marinha. E não é justo, não é inteligente que você desperdice isso. Essa cultura foi criada, foi um erro, mas foi criada uma cultura. E esses navios permitirão que você mantenha essa cultura. Lógico que com uma certa adaptação, porque nossos pilotos navais, por exemplo, não têm experiência em pouso vertical. Teria que haver um treinamento para isso, né?
E esses navios, né, eles têm uma característica importante. Né? Eles poderiam, né, com um pouco de esforço e vontade política, serem fabricados no Brasil. Né? Assim como nós vamos fabricar submarinos e submarinos nucleares, podemos fabricar esses submarinos. Esses navios são navios de cerca de 25 a 30 mil toneladas. Né? E eles poderiam ser fabricados no Brasil. A Navantia é a empresa que desenhou, projetou e construiu esses navios, tanto para a Espanha quanto para os australianos. São dois navios australianos, o Canberra e o Adelaide, né? E na Espanha o Juan Carlos I. Alguns vão dizer, bom, mas temos notícia de que aconteceram problemas no Canberra e no Adelaide, no sistema de propulsão, no Azimuth Pod, que é um sistema novo, né, de governo do navio que prescinde de linhas de eixo. Né? Esses motores elétricos são colocados na própria conjunto do hélice. Ele dispensa leme para o navio e dispensa linha de eixos longas. Né? Mas são sistemas muito novos, que têm sido aplicados desde 1991, e eles tiveram problemas, sim, no Canberra e no Adelaide. Não tiveram problema, pelo menos que a gente saiba, no Juan Carlos I. A Marinha Australiana está tentando identificar qual foi o problema. Possivelmente a forma de uso, talvez inadequada. Existem várias especulações a respeito. Mas isso não invalida o navio, porque esse é um equipamento que o navio pode ter ou não ter. Né? Então, com relação àqueles que levantaram, teve problemas no Canberra e no Adelaide. Os problemas foram no sistema de hélices do navio, no Azimuth Pod, no lado de bomborda de um dos navios. Então, quanto ao custo, né? Esses navios não são baratos, né? Evidentemente que não são baratos. Os dados que a gente tem para o Juan Carlos I falam em 600 milhões de dólares. Já os australianos, que tiveram algumas modificações e talvez por um custo maior da Austrália, estou especulando isso, eles falam em cerca de 1 bilhão de dólares para esse navio, para o custo desses navios. Né? E eu acredito que no Brasil esses navios custariam ainda um pouco mais. Né? Botando o custo Brasil aí, todas as dificuldades que nós temos para construir um navio desse, eu diria que isso aí talvez chegue a 1,5 bilhão de dólares. Né? Mas é um navio que se adequa, né, a nossos objetivos. Né? Agora, sobre equipar esse navio multipropósito, não porta-aviões, com aviões. Que tipo de avião? Olha, eu ousaria sugerir o F-35B, tá? Que é a versão do F-35 que tem o pouso VSTOL, com o pouso vertical. Aí alguns diriam, poxa, mas isso é muito caro. Realmente é caro. Cada avião desse deve estar em torno de 135 a 150 milhões de dólares. Né? Ou seja, uma esquadrilha de 10 aviões ou 12 aviões estaria em torno aí, de 1 bilhão e alguma coisa, e mais uns 10% para manutenção inicial, estoque de manutenção inicial. Então, mais 1 bilhão de dólares, 1,5 bilhão de dólares. Né? Mas, por que ficar atrás? Né? Porque outro tipo de avião e que equipa o Juan Carlos I é o Harrier, né? O Harrier V8, que já está um pouco ultrapassado. O F-35 veio exatamente para substituir esse avião. E diria, seria a pretensão nossa, né, ter o F-35? Né? Quais são os países que têm o F-35 que o americano liberou? Evidentemente, aqueles países que ajudaram no desenvolvimento, são vários países que são aliados e também ajudaram no desenvolvimento, como o Reino Unido, a Itália, a Austrália, né? A Austrália que vai equipar o Canberra e o Adelaide com esse tipo de avião, o Canadá, a Noruega, a Dinamarca, a Netherlands, os Países Baixos e a Turquia. Né? Aliás, da Turquia vem ela é fornecedora de uma grande parte de alguns acessórios desse avião. E alguns outros que não são aliados, mas estão na possibilidade do americano fornecer, que é Israel, que aliás é aliado, mas não estava no desenvolvimento do avião, o Japão e a Coreia do Sul. Né? E por que não o Brasil?
Por que não o Brasil, agora que os Estados Unidos está com esses problemas todos com a Venezuela, e a Venezuela vem ameaçando o continente com instalação de bases russas? Não seria uma estratégia boa do americano liberar para nós o F-35? Eu acho que se a gente fosse colocar em uso, né, um navio desse tipo, né, teríamos que equipar com o que há de melhor. Né? E o que há de melhor no momento em termos de aviação embarcada para manter essa nossa cultura, quer dizer, a gente teria aí uns 10, 12 navios, aviões para colocar nesses navios e nos subsequentes que viéssemos a construir, com o estado da arte em termos de aviação. Já que vamos receber o estado da arte para a Força Aérea, teríamos a Marinha também com o estado da arte. Né? Então, esses navios mais esses aviões, estamos falando aí em algo em torno de 3 bilhões de dólares. Né? Mas para quem está desenvolvendo um ProSub, cujos investimentos são na ordem de 30 bilhões de dólares, isso não é um exagero grande, nem é uma pretensão tão grande você imaginar isso, você pensar que o Brasil possa ter o F-35. Né? Ou somos aliados ou não somos aliados. Né? Não adianta ficar fazendo esse joguinho de aliado com os Estados Unidos. Somos aliados. O novo presidente Bolsonaro, que tem uma visão diferente com relação às Forças Armadas do que os 24 anos de idiotas que governaram esse país, ele com certeza tem uma visão diferente. Mas não adianta só ficar mostrando alianças, é preciso botar isso na prática. Se nós somos aliados de estratégia dos Estados Unidos, uma das coisas que poderiam ser comprovadas seria realmente a liberação da venda desse tipo de avião para equipar esse navio, se viéssemos a construir ou a comprar esse tipo de navio. Então eu acho que, respondendo a pergunta da assinante do canal, os navios multipropósitos da classe Juan Carlos I são excelentes para dotar a Marinha de uma capacidade anfíbia e de atuação em todo o território nacional bastante interessante. É lógico que é preciso que a gente também comece a pensar, né, em tirar um pouco a Marinha do Rio de Janeiro. Né? A Marinha, alguns já chamam até de Marinha Carioca. O Brasil precisaria ter pelo menos, né, 5 bases do padrão do arsenal de Marinha. Né? A gente tem a base de Aratu, pouco menos capacidade do que as bases no Rio de Janeiro. A gente tem Baldecães, lá no norte, em Belém, e temos a base de Natal. Seria preciso realmente construirmos uma base na Foz do Amazonas, uma base com bastante recursos na Foz do Amazonas, revitalizar a base, né, de Natal, revitalizar Aratu, tá? Ter o estado da arte também na base do Rio de Janeiro, o arsenal aí na base do Rio de Janeiro. Nós estamos construindo uma base de submarinos, uma base de submarinos, eu estou me referindo a uma base de navios de superfície, e precisaríamos ter algum tipo de base mais ao sul, né? Talvez lá perto do Guaíba, ou ali pelo Paranaguá. Deveríamos ter uma outra. Né? É preciso que a gente diversifique os nossos meios navais, que estão concentrados no Rio de Janeiro. Né? Qualquer eventualidade é preciso deslocar navios do Rio de Janeiro, né? Mesmo em situações humanitárias ou de defesa de algum infortúnio no mar, a gente tem que deslocar navios do Rio de Janeiro muitas das vezes. E há um tempo para se chegar a esse local. Então, esses navios, a construção desses navios deveria vir juntamente, né, com a estratégia que está na nossa estratégia de defesa, que é a diversificação de bases, inclusive cita especificamente uma base na Foz do Amazonas. Então, eu acho que é isso mais ou menos que eu queria falar sobre o questionamento do nosso assinante, e realmente acho que teríamos aí uma boa aquisição para a Marinha, construir, inclusive aqui no Brasil, esses navios da classe Juan Carlos, adaptados às condições que a Marinha especificar. Né? Nós possivelmente estabeleceríamos algumas condições. Inclusive, se ele fosse realmente receber os F-35, haveria necessidade de pintura especial no convés, reforço no convés, para que essa exaustão no pouso não danificasse o convés. Apenas pinturas especiais precisariam ser feitas. Né? Então, era isso que eu queria conversar nesse
nesse momento com vocês. E aqueles que não assinaram, assinem o canal e até a próxima. Muito obrigado.